Olá, pessoal! Eu sou a professora Aline, aqui do aulalivre.net, na disciplina de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar mais um assunto interessante, a parte 3 do nosso processo de formação das palavras. Mas antes de iniciarmos, vamos retomar um pouquinho do visto nas aulas anteriores. Nós aprendemos que a morfologia é a parte da gramática que trata da estrutura e da formação das palavras. Podemos dividir as palavras em pequenas partes chamadas morfemas e conhecer o nome de alguns desses morfemas: radical, vogal temática, prefixos, sufixos. Além disso, também vimos alguns processos de derivação e composição. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns desses processos de composição e também outros para podermos ampliar este conhecimento. Acompanhem comigo. Temos aqui um primeiro processo chamado composição por justaposição. Nesse processo, os radicais dos componentes vão manter a sua integridade sonora. Vamos ver nos exemplos. Vejam a palavra porco-espinho. Ela é formada por dois radicais, das palavras porco e espinho. Ao uni-las e formar um novo nome, não há alteração sonora. Temos esse exemplo também na palavra passatempo e girassol. No caso de passatempo, unimos a palavra passar com a palavra tempo e no caso de girassol, o verbo girar com o substantivo sol. Ao fazer essa união, vimos que formamos novas palavras sem alteração sonora. Esse é o processo conhecido como composição por justaposição. Seguindo, nós temos um outro processo, chamado composição por aglutinação. Nele, vai ocorrer justamente o contrário. Os radicais dos componentes desta composição não manterão a sua integridade sonora. Vejamos nos exemplos. Vinagre. Os radicais que formam a palavra vinagre são vinho, acre. Ao formar a palavra vinagre, nós modificamos a questão sonora, criando uma nova palavra. Fidalgo, filho de alguém, ocorreu o mesmo processo. E em boa hora, formou a palavra embora. Percebam que nós alteramos quase completamente o som das palavras. Neste caso, ocorreu um processo de composição por aglutinação. Vamos agora conhecer outros processos. Temos a composição erudita. Nessa composição, teremos que observar a origem dos radicais. Acompanhem comigo. Na palavra locomotiva, temos dois radicais de origem latina, loco e motiva, formando a palavra locomotiva. Em biologia, temos dois radicais gregos, bio e logia. E no caso de retilíneo, temos dois radicais latinos, reti e líneo. Observem que os radicais têm a mesma origem, formando então um processo de composição erudito. Agora temos a composição híbrida, que ocorrerá justamente o contrário. Os radicais de origem serão diferentes. Vamos ver. Em sociologia, temos o radical do latim e do grego, sócio e logia. Ao mesclar esses radicais e formar a palavra sociologia, nós temos aí uma composição híbrida. Burocracia vem do francês e do grego. E televisão vem dos radicais tele, grego, e visão, do português, palavra tão conhecida por nós. Aí nós temos uma composição por hibridismo. Bem, na aula de hoje vamos fixar os nossos conhecimentos através de questões que são recorrentes em provas e vestibulares. É necessário ler a questão com muita atenção, atentar aos sinais de pontuação e verificar o que o examinador espera de nós. Vejamos então. Observe que o termo enobrecer formou-se a partir de nobre, com o auxílio de um prefixo e um sufixo.
Abaixo, apresentamos pares de palavras. Em apenas um caso, não se seguiu o modelo apresentado. Vamos primeiro nos deter na palavra que está sendo analisada: enobrecer. Agora vamos verificar o que o examinador espera de nós. Em apenas um caso, não se seguiu o modelo apresentado. Ou seja, vamos verificar como se formou o termo enobrecer e vamos observar nas opções qual não seguiu o mesmo processo. A palavra está separada para vocês aqui no quadro. Eu separei, logicamente, pela divisão mórfica e não silábica. Temos aqui, então, partes de significado. Essa parte central, nobre, é o radical. Observe que foi acrescentado um prefixo e um sufixo ecer, formando a palavra enobrecer. Portanto, temos aqui uma derivação parasintética. Vamos ter que observar nas opções quais realizaram esse mesmo processo. Vamos analisar cada uma. No caso de triste, temos entristecer. A palavra de origem é triste e, corretamente, temos aqui um prefixo e um sufixo, seguindo o mesmo raciocínio de enobrecer. No caso de escuro e escurecer, percebemos que o radical começa aqui, no escuro, e vai até o R. Vejamos, quando se adicionou o final, ecer, nós temos aí uma derivação por sufixação, ou seja, acrescentamos somente um sufixo ao radical. Então, já vemos que na letra B, essa palavra não obedece à mesma origem do que essa. Vamos ver. Duro, endurecer. O processo também é o processo analisado em enobrecer. A palavra duro foi adicionada de prefixo e sufixo. No caso de gordo e engordar, temos o mesmo processo. E rico, enriquecer, confirmamos também que o processo de derivação parasintética está presente. Portanto, a resposta correta é a letra B, escuro, escurecer. Observaram como temos que estar atentos à questão para que possamos resolvê-la com tranquilidade e segurança? Vamos agora a uma outra questão também que vai exigir muita atenção. Acompanhem comigo. Pneumotórax. Palavra que dá título ao famoso poema de Manuel Bandeira. É vocábulo constituído de dois radicais gregos, pneumo e tórax. Significa o procedimento médico que consiste na introdução de ar na cavidade pleural, como forma de tratamento de moléstias pulmonares, particularmente a tuberculose. Essa foi a introdução da questão, já nos remetendo a um poema de Manuel Bandeira. Vejamos a continuação. Tal enfermidade, doença, é referida no diálogo entre médico e paciente, quando o primeiro explica a seu cliente que ele tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Esta última palavra, infiltrado, é formada com base em um radical, filtro. Quanto à formação vocabular, o título do poema e o vocábulo infiltrado são constituídos respectivamente por. Nessa hora, é necessário ter muita atenção, porque ele está nos remetendo ao título do poema, que foi a primeira palavra antes ali de iniciarmos com a leitura do conteúdo em si da questão. Então, temos que recordar que a primeira palavra a ser analisada é pneumotórax. Em seguida, o vocábulo infiltrado, porque as questões vão estar respectivamente nessa ordem. Vejamos então. No caso de pneumotórax, nós temos aqui duas palavras, dois radicais de origem, como diz a própria questão, voltemos lá para analisar, radicais gregos. A própria questão já está nos instruindo acerca do processo dessa palavra.
Acabamos de ver nessa aula que quando temos dois radicais de mesma origem, ou seja, originados de um mesmo idioma, nós temos uma composição erudita. Então, sabemos que o primeiro caso, pneumotórax, se trata de uma composição erudita. Vejamos o segundo. O vocábulo é infiltrado. Temos aqui o radical, o prefixo e o sufixo, formando aqui uma derivação parasintética. Então, nós temos que buscar nas opções qual questão está relacionada com esse raciocínio que fizemos anteriormente. Então, na letra A, nós temos composição e derivação prefixal e sufixal. Foi exatamente o que nós analisamos aqui ao verificar as palavras. Na letra B, temos derivação prefixal e sufixal e composição. Nós vimos que a primeira palavra foi pneumotórax e ela é um processo de composição, portanto já está errada. Composição por hibridismo e composição prefixal e sufixal. A composição por hibridismo é aquela que temos radicais diferentes. Nós vimos ali no enunciado que os radicais têm a mesma origem, ou seja, o grego, portanto está errada. Simples flexão e derivação prefixal e sufixal. Não há aí um caso de simples flexão. Simples derivação e composição sufixal e prefixal. Também não é um caso de simples derivação. Temos aí, então, com certeza, a letra A como alternativa. Estão vendo como é importante a leitura, a fixação nas palavras que devemos analisar? Espero que vocês tenham gostado da aula, que consigam aí resolver os exercícios da apostila. Bons estudos e até a próxima aula!